Infelizmente, tivemos uma má notícia ontem na Comissão de Ética da Câmara, né? Três deputados da oposição, três deputados da direita muito atuantes, muito importantes, foram suspensos por 2 meses da atividade parlamentar, isso num ano eleitoral, num ano muito importante para todos nós. É uma tragédia esse tipo de coisa. Evidentemente, isso foi uma vingancinha mesquinha do Hugo Mota, porque ele se sentiu incomodado com o pessoal da direita. Eu já falei para vocês, qual que é o problema que esse pessoal vê? Esse pessoal vê que a gente dói porque a população está do nosso lado. A direita machuca esse pessoal corrupto porque a população está do nosso lado. O pessoal está todo mundo perguntando, né? Pô, que absurdo, por que puniram os deputados da direita enquanto a esquerda já fez obstrução da mesa inúmeras vezes lá na Câmara e nunca aconteceu nada com eles? Até o Glauber Braga continua falando merda por aí, não acontece nada com ele. O Glauber Braga, vocês lembram, chutou uma pessoa dentro da Câmara, né? Expulsou a pessoa na base de chute, o que é um absurdo, não é um comportamento digno de um deputado, né? E, no entanto, a obstrução da mesa, como os deputados da direita fizeram, a esquerda já fez inúmeras vezes, em várias ocasiões, nunca teve nada para eles. Mas a questão toda que eu falo é isso, meu amigo, a gente dói nesse pessoal. O Hugo Mota está dolorido, ele está sabendo que a reeleição dele está a perigo, porque ele entrou nessa brincadeira de ser eleito com apoio da oposição e depois virar fantochinho do Lula, virar cachorrinho do Lula, e agora está todo enrolado com isso, né? E aí ele quis se vingar na oposição, só que ele não percebe que isso só piora a situação dele, tá? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Trump prende o Lula, o diálogo cabuloso do PT com o PCC e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, bom, muito triste o que aconteceu. A gente tinha expectativa de que os deputados iriam manter a coluna cervical deles levantada, que iam ter coragem de contrapor o Hugo Mota, esse mando absurdo do Hugo Mota por suspensão desses deputados. Para quem não lembra o ocorrido, do que eles estão sendo acusados, né? No início do ano passado, eles ocuparam a mesa diretora da Câmara porque queriam a votação da anistia, era uma pauta importante do Brasil, era uma pauta importante para todo mundo chateado com a questão da Débora do Batom e outras coisas, né? Naquela época o Bolsonaro ainda não estava preso, mas já tinha vários outros absurdos para justificar uma anistia, e havia essa pressão muito grande dos deputados da oposição por isso, né? Eles ocuparam a mesa, como, diga-se de passagem, a esquerda já fez inúmeras vezes na história, ocupou a mesa. Teve ocasião que a pessoa da esquerda pediu quentinha na mesa, almoçou ali na mesa para não sair de jeito nenhum e coisa e tal. Então, você pode dizer que foi um protesto exagerado, que foi um protesto fora do padrão e coisa e tal. Não, não foi. É um protesto comum que já aconteceu na Câmara inúmeras vezes. Sim, e foi um protesto. Não houve violência nenhuma, ninguém agrediu ninguém, não teve nada desse tipo. Então, é um absurdo essa censura que foi feita claramente contra a direita, né? E quem que está por trás disso aqui? Quem está por trás disso aqui tem nome e sobrenome: Hugo Mota. Hugo Mota veio numa brincadeirinha de prometer para o pessoal da oposição que votaria anistia, que ajudaria o Bolsonaro, que seria amigo, não sei o que lá. Quando foi eleito presidente da Câmara, imediatamente virou cachorrinho do Lula, um pet submisso do Lula. O Lula fazia o que queria com ele e ele não fazia nada, ao contrário, ou seja, acabou dominado, fazendo tudo que o Lula queria, e o STF também. No final das contas, ficou nervoso, porque esse episódio particularmente expôs a impotência completa dele, né? O Hugo Mota é uma nulidade completa. E isso certamente terá impactos eleitorais para ele, tanto na cidade dele. Lembra, esse pessoal, eu falo sempre pro pessoal, né? Por que se elege tantos presidentes da Câmara e presidentes do Senado do interior do Nordeste, né? De cidades pequenas, de estados pequenos? Porque a verdade é que é uma posição delicada, a posição de presidente da Câmara e do Senado, né? E normalmente o pessoal que quer ficar com isso daí é o pessoal que tem curral eleitoral, que é garantido que consiga se reeleger com muita facilidade. É o caso do Alcolumbre. O Alcolumbre, ninguém gosta do Alcolumbre no Amapá, mas o Alcolumbre tem um grupo de pessoas ali para convencer o pessoal a ir votar e não sei o que lá, talvez dando dinheiro, não sei, né? Não sei como que é o convencimento deles no Amapá, mas ele tem o curral eleitoral dele lá que é praticamente garantido que ele vai ganhar a eleição. Eu acho que não está mais tão certo assim não, tá? Eu acho que o Alcolumbre agora está arriscado cair nessa parada na eleição esse ano, né? Mas também Hugo Mota é outro, né? Hugo Mota é do interior da Paraíba e tem também uma força muito grande lá na região que ele está. Sabe-se lá de que forma, sabe-se lá dando dinheiro para quem, sabe-se lá de que maneira que ele faz esse domínio eleitoral lá do curral eleitoral dele por lá, né?
Então esse pessoal acaba chegando na presidência da Câmara e do Senado. Só que isso não é certeza de nada, né? Nada é certo nessa vida. Eles têm uma vantagem, tem o curral eleitoral lá, mas sempre tem inimigo também, sempre tem a outra opção, sempre tem o cara que é contra ele lá por lá. E o fato é que o Hugo Mota pisou na bola, né? Pisou na bola com a maior parte dos brasileiros. Por quê? Porque ele elegeu de um grande acordo que incluiu os votos da oposição e simplesmente depois negou qualquer ajuda à oposição, virou 100% Lula e não sei o que lá, e apoiando Alexandre de Moraes, apoiando o STF, um absurdo completo. Quando o pessoal da direita foi protestar contra isso, foi exigir que fosse colocado em votação a anistia, porque é um projeto que tem ampla aceitação, que todo mundo votaria, que passaria muito facilmente na Câmara e no Senado, sem problema algum, mas o Hugo Mota não quis passar de jeito nenhum, porque tinha prometido para o Alexandre de Moraes, tinha prometido para o Lula, sabe-se lá o que ele recebeu em retorno disso daí, né? Pode ser dinheiro, pode ser a promessa de não prenderem o pai dele, né? Porque parece que o pai dele estava sendo acusado de corrupção lá na cidade, não sei o que lá, eu não sei qual foi o arranjo que esse pessoal teve lá, né? O fato é que o Hugo Mota ficou dolorido por dentro com isso. Mas é o que eu falo para vocês. O que tem de resultado nessa história aqui é justamente o fato de que a gente dói. Entendeu? É isso que é o resultado. Por que a esquerda acaba não levando tanta punição, o pessoal não corre atrás? Porque a esquerda é pro forma. Ah, esses protestos da esquerda, não, que a esquerda juntou não sei quantas mil pessoas na esplanada dos ministérios e coisa e tal. É tudo pro forma. É tudo capacho do sistema. É tudo putinha do sistema. Gosta de se colocar como antissistema lá? Não, porque vamos quebrar aqui os ministérios para fazer não sei o que lá. Todo mundo sabe que é tudo putinha do sistema, o pessoal da esquerda aí. Esses pessoal da MST, MTST, coisa e tal, putinha do sistema, todos eles, do primeiro ao último, né? O maior putinha do sistema que tem é o Lula, vocês sabem, né? O chefe deles, né? Então, a gente machuca, por isso que o sistema se volta contra a gente. Não se volta contra o Lula, ao contrário, ajuda o Lula. Botou o Lula na presidência lá na base do dedão na balança lá, né? Então, muito triste essa votação, parece que a coisa já estava acertada, não teve nem dúvida. O resultado foi 13-4 contra o Pollon, 13-4 contra o Van Hatten e 15-4 contra o Zé Trovão, ou seja, os três acabaram sendo condenados a perder 2 meses de mandato lá na Câmara, né? Eles ainda podem recorrer, eles vão recorrer à CCJ e depois ainda tem a votação no plenário da Câmara, tá? Então, ou seja, muito provavelmente essa coisa vai ser empurrada mais para o final do ano e, de qualquer forma, um absurdo essa punição de qualquer jeito, né? Mais uma vez, é o idiota do Hugo Mota querendo, todo dolorido por dentro, querendo brigar com o pessoal da oposição porque expuseram a fraqueza moral dele, né? Esse é o ponto, né? Tomara que a punição real vai acontecer contra o Hugo Mota com ele perdendo a eleição lá. Tomara. Eu não sei, eu acho que não. Ele é muito forte lá na Paraíba, mas enfim. Ainda teve uma outra confusão aqui em que o Jeffrey Chiquini trocou palavras com o Chico Alencar ofendendo o advogado do Marcel Van Hatten, né? Em determinado momento quiseram prender o Chiquini, prender o advogado de defesa, olha que coisa. Ditadura completa, cara. Esse pessoal totalmente descontrolado no final das contas aqui, ó. Bate-boca, ameaça de expulsão e polícia, confusão marcou a sessão que aprovou a punição a deputados assista, né? Um absurdo completo esse negócio, mostra claramente o descontrole do Hugo Mota, que não quis aparecer, porque isso aí só exporia mais ainda o quanto ele perdeu o controle da Câmara, ele virou um presidente da Câmara que simplesmente não controla nada. Virou um preposto do Xandão e do Lula para prejudicar os deputados, prejudicar o poder legislativo. É isso que é o Hugo Mota nesse momento, né? Então, muito triste o episódio todo. Tentaram prender o advogado, cara. Prender um advogado no meio de um julgamento. Olha que coisa que é, a que nível chegamos nessa ditadura, né? Mas, de novo, lembra sempre disso, tá? Eles estão fazendo isso porque eles estão desesperados, porque eles estão perdendo o controle. No final das contas, o que importa é para onde o povo está indo. E eles estão vendo que o povo está indo para o lado da direita. Então, daí que eles ficam tão machucados. Por que o Hugo Mota ficou machucado com esse protesto? Porque o povo queria anistia, porque o povo estava do lado dos deputados da direita. Se fosse um protesto da esquerda, ninguém está nem aí para a esquerda. A esquerda não tem mais apoio popular nenhum. Ninguém no povo se importa com as pautas da esquerda, né? Cada vez mais o Lula procura pautas que não tem nenhuma lógica, que não tem um sentido, que não afetam ninguém no final das contas. Então isso daí, muito triste, mas mostra mais uma vez o que eu sempre falo, a nossa força,
dentro da Câmara. Eu tenho certeza que com essas manobras aqui, recorrendo para a CCJ e até para o plenário, a gente vai dar um jeito de jogar isso mais para frente e vai acabar não havendo punição efetiva para esses deputados. Eu espero que não, porque seria uma injustiça absurda. Vamos torcer para a coisa terminar bem, né? Uma pena que o Hugo Mota esteja jogando contra. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.